Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença da mestre Ana Lúcia de Souza Lopes, que vai discutir conosco sobre o currículo Lattes e a produção artística dos professores. Ana Lúcia, muito obrigado por você ter aceito aqui o nosso convite. E eu queria que você falasse, na verdade, sobre o seu mestrado que você fez aqui na nossa universidade, no programa de Educação, Arte e História da Cultura, sobre o currículo Lattes e a produção artística dos professores universitários. Para começar, qual é o significado do currículo Lattes? Qual a importância? Você podia falar um pouco só para os nossos telespectadores compreenderem qual o significado deste currículo? Paulo, muito obrigada pelo convite. Vamos então começar falando um pouquinho sobre o currículo Lattes, né? Ele é um formulário eletrônico vinculado ao CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa e Aperfeiçoamento, e em princípio ele foi utilizado para autorização e incentivo de fomento à pesquisa, né? Posteriormente, após o ano 2000, quando realmente ele foi institucionalizado, as universidades de ensino superior também passaram a utilizar esse currículo, que é utilizado para o cadastro das pesquisas e registros das atividades acadêmicas dos docentes, né? A nossa pesquisa ela vai de encontro aos artistas, aos professores da área de arte, uma vez que começamos a identificar que esse currículo, predominantemente de ordem quantitativa, não abrigava, de alguma forma, as atividades desenvolvidas pelos professores da área de artes. Porque o título, inclusive estou aqui com ele, o título da sua pesquisa é Panóptico Virtual da Contemporaneidade, o currículo Lattes como possibilidade de controle e vigilância na área de artes. Então, quer dizer, na verdade, o currículo Lattes tem esse caráter de controle, e aí como é que esse controle se dá, por exemplo, na área de arte, que nós sabemos que, diferentemente de outras áreas, principalmente das chamadas ciências duras, né, ou ciências exatas, em que isso pode ser mais facilmente controlado do que a produção artística, que tem uma outra forma de linguagem. Mas por que você enveredou por essa questão do controle, desse panóptico enfim, historicamente está vinculado às prisões, né? Essa torre que consegue visualizar todos os presos, sem os presos poderem perceber que estão sendo vigiados ou quem os vigia. Você podia falar um pouco sobre isso? Pois bem, com relação ao currículo Lattes, nós começamos a observar que a partir de um determinado momento em que todas as informações de registro acadêmico estão postadas naquele site, naquele formulário, o professor passou a ser um refém desse instrumento, que de uma certa forma, com o acúmulo dos registros acadêmicos, dá a ideia de uma prisão. Em que sentido? No sentido de que as universidades começaram a usar esse currículo como instrumento de avaliação da produção docente. Então, para atender aos requisitos do próprio formulário e da instituição, o professor passa a produzir quantitativamente para atender essa demanda do formulário, e nós nos valemos das teorias Foucaultianas sobre as relações de poder, ou seja, um poder que se exerce de um determinado momento de cima para baixo, mas que, de forma capilar, depois de um determinado tempo, ele passa a se exercer tranquilamente entre os corpos, que é um pouco a ideia do próprio currículo. Tá. Então, na realidade, você usou como base teórica para fazer a sua investigação o pensamento do Michel Foucault, né? Ou seja, o pensador e filósofo francês que fez justamente que vai escrever livros sobre vigiar e punir, a microfísica do poder. Então, você o usou como base. Mas eu gostaria, Ana Lúcia,
que, na realidade, quando está se fazendo esse controle, que inclusive esse controle serve para pontuar os professores em relação à produção, isso você aponta que em termos, como eu acabei de falar ainda há pouco, nas áreas das ciências como a biologia, como a matemática, a física, a engenharia, esse currículo, ele até, digamos assim, tem uma função mais objetiva. Agora, como fazer isso nas áreas de arte? Porque me parece que aí é que está o nó da questão, né? Quer dizer, o professor artista, ele fica sempre em segundo plano, ou seja, ele acaba parecendo que ele nunca produz nada, porque ele não produz uma máquina, ele não produz um cálculo, ele não produz uma pesquisa sobre DNA. E aí a gente vê as consequências que eles acabam, por assim dizer, muitas das vezes sendo punidos. Como é que você vê isso? Como é que você vê isso no seu trabalho, por meio do seu trabalho? O meu trabalho, então, ele vai de encontro ao grito dos artistas. Uma vez que o formulário, como você mesmo apontou, ser mais direcionado para as áreas duras da ciência, ele não abriga a diversidade da área de artes. O que conta ponto, como você disse, são as publicações. E o artista, muitas vezes, a publicação dele, né, ou seja, o dar ao público, é exatamente a sua própria obra de arte. E o formulário, a produção de conhecimento a sua dele produção de conhecimento, a sua pesquisa está imbuída de um projeto, de um objeto final, né? E que o currículo, em primeiro lugar, não dá, quando você consegue classificar ou registrar, não dá a devida proporção. E por outro lado, quando você fala de punir, por exemplo, um artista ele pode levar 3 anos para desenvolver uma pesquisa que culminaria, por exemplo, numa exposição. Nesse caso, a instituição, muitas vezes, olhando só pelo Lattes, vai dizer para o artista, como em muitos dos nossos entrevistados na pesquisa, o meu chefe me disse que eu fiquei 3 anos sem trabalhar. Né? Então, nesse sentido, o currículo, ele pune o artista, ele tolhe a liberdade do artista de criar. Né? Porque os artistas, os nossos entrevistados são professores, doutores, que atuam em universidades. Então, em muitos casos, eles se veem privados da produção artística para produzir textos, porque são os textos que contam. Né? Então, a nossa pesquisa vem de encontro a esse grito. Na verdade, a produção artística ela é diversa, ela exige uma atenção para várias linguagens e, nesse caso, o currículo ele registra só o resultado final, o produto. Quantos artigos, quantos orientandos, enfim, toda a pesquisa que vai por trás, ela não é computada, porque nós estamos numa era de computar dados. Né? Então isso acaba sendo bastante contraditório, ou seja, o artista ele acaba como que sendo tolhido das suas determinações no sentido de produção de conhecimento. Por quê? Porque geralmente nós vemos produção de conhecimento como cálculo, como fórmulas, como resultados de vacina. Claro, isso são formas de conhecimento. Por exemplo, mas, no entanto, existem outras formas também de conhecimento e o artista ele acaba sendo tolhido de produzir essa forma de conhecimento que vai ao encontro, né, das expressões humanas. Eu queria continuar essa discussão no próximo bloco e aí falar um pouco sobre a história da Universidade Brasileira. E você já sabe, né? Continue conosco. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com a presença da Ana Lúcia de Souza Lopes, que está falando sobre o currículo Lattes e a sua problemática em relação à produção artística dos professores universitários. Ana Lúcia, nós estamos então falando, já no final do nosso primeiro bloco, a respeito dessa questão, né, do currículo Lattes e também, né, eu queria que você desenvolvesse agora,
que você fez na sua pesquisa, esse histórico da universidade brasileira, até para nós podermos compreender como se chegou a esse currículo Lattes, como se chegou depois, essa compreensão do currículo Lattes como controle. Você podia falar um pouco para nós sobre como é que a universidade brasileira ela se formou? É muito interessante nesse sentido a questão, porque ao estudarmos o currículo Lattes, nós tivemos que retornar no tempo para identificar que elementos poderiam ter sido geradores desse tipo de registro de atividades quantitativa. Então, nós fizemos uma pesquisa sobre o surgimento da universidade no Brasil e nós identificamos que, no seu princípio, a universidade no Brasil ela surgiu de uma forma diversa, uma forma tímida, mas ela seguia um modelo europeu, que era baseado, que na verdade é um modelo europeu francês, baseado nas ciências humanas. Então, todas as questões humanas, elas estavam contidas na formação daquele profissional, daquele pensador, daquele intelectual da época. Com o passar do tempo, com as questões de desenvolvimento econômico e social, o Brasil passou a adotar, logo num segundo momento, ou seja, antes de que a universidade já tivesse firmada de forma efetiva na sociedade, começaram a surgir alguns polos voltados já para uma formação técnica, tecnicista nós falamos, né? Que seria pautada no desenvolvimento. No desenvolvimento tecnológico e, portanto, passamos a um desenvolvimento pautado em questões quantitativas. Então, nesse momento, a universidade ela passa de uma formação universal, né, de uma formação ampla, para uma formação, podemos dizer, entre aspas, dividida, técnica, específica de cada área. Nesse rompimento, nós temos, então, o grande avanço das ciências duras, chamadas, que vão determinar todo o andamento da sociedade. No nosso caso, nós temos... que é uma forma de visão de mundo, né? Uma nova visão de mundo, né? Inclusive, é muito interessante que o fomento, a pesquisa, ela esteja ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O CNPq não é ligado ao Ministério da Educação. Ou seja, o fomento, o dinheiro, né, que interessa a todos os pesquisadores, estão lá no Ministério da Ciência e da Tecnologia. Daí nós podemos fazer essa ponte com os artistas, porque eles têm que ir ao Ministério da Ciência e Tecnologia buscar fomento. E aí como, né? Se eles não produzem, né, tecnologia, né? Como é que fica isso, né? Pois é, inclusive nesse ponto, quer dizer, o currículo ele tem esse padrão que é voltado para as ciências duras e o que nós vemos na nossa pesquisa é que os artistas, inclusive é uma área muito nova, cerca de 20 anos, reconhecida na universidade, né, embora a arte seja milenar, se viram, e foi muito interessante na pesquisa perceber como as teorias Foucaultianas, elas iam demonstrando o próprio comportamento do artista. Ele entra nesse circuito de poder e passa a fazer realmente valer as leis da quantidade. Porque você fez entrevistas com professores. Então, dentro do que você está falando, esse capilamento, né, desse poder sendo, enfim, chegando na cabeça das pessoas, dos professores, como é que eles reagem, como é que isso muda o comportamento deles, seja de aceitar ou muitas das vezes também fazendo uma crítica. Você podia falar um pouco disso? Foram muito interessantes as entrevistas nesse sentido, porque como eu estava dizendo, uma grande parte dos professores dessa área já assimilou essa cultura da produtividade. Então, como eu disse, muitas vezes ele se tolhe de produzir algo artístico, algo que vai mais de encontro à sua formação, ao seu fundamento artístico, para atender uma demanda do mercado universitário, se é que eu posso dizer assim. Pois bem, muitas entrevistas se dizia, eu não posso produzir tudo o que eu quero. Então, influencia na produção do conhecimento. Eu preciso produzir 2 artigos, eu preciso participar de 3 congressos internacionais, eu preciso orientar 10 alunos, eu preciso fazer uma exposição.
Então, o que nós percebemos é que, de um determinado momento, a pesquisa ela fica direcionada para atender esses critérios. Aí eu volto a dizer, com relação a se tornar refém desse instrumento, porque ele por si só não é um problema. O problema é como se utiliza, que aí vem de encontro à minha pesquisa, que eu digo ou seja, que eles... não é que você seja contra o currículo Lattes, mas como essa forma de como ele é usado, né? Exato, como esse registro é utilizado para avaliar a produção docente. Esse é o grande problema, que é uma produção extremamente quantitativa, né? O currículo Lattes ele não é de nenhuma forma qualitativa. Por outro lado, existe uma outra vertente, né? Como nós dizemos, que a arte ela vai na contramão da história, então tem realmente aqueles professores que dizem, eu não vou ficar preso a esse currículo, eu posso simplesmente cumprir os critérios. Mas eles acabam sendo punidos, não, né? Exatamente, então era onde eu ia chegar. Ele cumpre os critérios mínimos, ele não abre mão da sua inventividade, vamos dizer assim, porém, por outro lado, ele é punido. Né? Ele é punido. Uma das entrevistadas comentou, né? Estou num projeto há 3 anos e o meu chefe, um professor de pós-graduação, disse, faz 3 anos que você não publica nada, eu vou ter que te tirar de professora titular do programa de pós e te colocar como colaboradora. Então, nesse sentido, você pode verificar a punição. Então, uma mudança de comportamento que nós vemos no artista, não somente porque ele quer, né? Então, é quase que realmente quando nós usamos a palavra refém, ou quando nós usamos a palavra do currículo Lattes como prisão, é nesse sentido, porque o artista, o professor, fica preso àqueles campos disponíveis no currículo. Né? Hoje existe até um dos entrevistados dizia, existe uma síndrome do Lattes. E ele dizia, todo mundo quer estar lá, todo mundo quer preencher, porque é uma visibilidade, como nós dissemos, você vê e não é visto. Você é visto e não sabe quem está te vendo. Então, todo mundo quer estar lá, todo mundo quer avançar uma casa. Então, ele diz, quando um professor coloca lá no currículo Lattes... Né? Exato. Status, né? Quando um professor diz, publiquei um livro, eu fico com inveja dele. Eu tenho que publicar um livro, eu tenho que avançar uma casa, como se fosse um game. Né? Então, nesse sentido, nós fazemos essa crítica. Por quê? Porque a produção do conhecimento ela é ampla, né? Ela deve ser reconhecida. A produção artística ela traz linguagens que questionam a sociedade contemporânea. Então, nesse sentido, como é que você pode tolher uma ação dessa? Né? Ou melhor, como é que você pode quantificar uma questão como essa? Porque senão você chega, que foi o que nós chegamos à conclusão do nosso trabalho, e que o currículo Lattes em si não é um problema. O problema é como você utiliza essa ferramenta tecnológica para avaliar uma produção de conhecimento que é ampla. Bem, Ana Lúcia, nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa, né? Muito obrigado. Eu acho que a sua pesquisa é de grande validade. Em que aspecto? Para que nós possamos repensar e, principalmente, o CNPq venha repensar esse currículo Lattes, que os artistas, professores também possam, enfim, ter um maior questionamento e que nós, como sociedade, possamos também ampliar o significado de conhecimento. Ou seja, arte também é uma forma de saber, não técnica, mas é. Ana Lúcia, não sei se você gostaria ainda de falar alguma coisa. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite e dizer que essa nossa pesquisa, ela, na verdade, ela abre a discussão, como você disse, né? Para que a produção do conhecimento na academia ela seja reconhecida em função da sua qualidade, em função da sua contribuição para a sociedade e não em termos numéricos, porque, como nós dizemos, tem se publicado muito e muitas vezes tem se publicado muita bobagem, somente para atender um formulário, né, eletrônico. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço a você que tem nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento.